Vamos abrir a palavra em 2 Coríntios, capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Começando a leitura com o verso 14. Mais ou menos na linha que nós temos pregado. À noite, já há uns 3 domingos que eu não prego. Mas aqueles que vêm mais pela manhã, sabem que nós temos dado uma ênfase a uma vida mais profunda. E hoje nós queremos falar sobre a vida de santificação. Capítulo 6, verso 14 de 2 Coríntios, diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele mesmo disse: habitarei e andarei entre vós, serei o meu povo, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Até aqui. Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos que ela nos seja como o que participamos da ceia hoje. Alimento, pão, que ela seja como vinho, que traga alegria para as nossas almas. Aqui chegamos, é o domingo, o dia da nossa separação, para consagrar ao Senhor algum tempo, para aprender, para crescer, para amadurecer, para amadurecer a nossa vida na Tua presença. Rogamos a Tua bênção quando da exposição da palavra, e que ela produza na nossa vida os frutos que o Senhor espera que nós produzamos. Oramos com ações de graças, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Podem sentar-se, por favor. Não há muito tempo, eu encontrei-me com um homem que serviu muitos anos aqui em Campinas, o ministério do pastor Bernard Johnson, que faleceu alguns anos atrás. Deixou plantado aqui em Campinas o Ibicamp, além do Ibicamp, as instalações do ETAD, Estudos Teológicos Descentralizados das Assembleias de Deus. E nossa igreja mesmo alugou recentemente, a nossa extensão da Comunidade da Esperança, um acampamento lindo que ele construiu, Bernard Johnson, na região de Leme, Limeira, Leme, Pirassununga, aquela região. E o ministério do Bernard Johnson foi administrado por um cavalheiro, que não vou declarar o nome, devido à nossa conversa, que por muitos anos foi o seu administrador, com o seu bigodão, com a sua calvície bonita, com muitos dos seus filhos congregando aqui, cantando no coral, fundando até a nossa orquestra. Nesta conversa particular, nós lembrávamos do tempo em que havia uma distinção pública entre um crente e alguém que não era crente.
que havia uma distinção notória entre a igreja e os que não eram da igreja. E nós falamos das mudanças, algumas muito para melhor, e outras não tanto para melhor. E claro, eram dois anciãos, ele deve ter a mesma faixa etária que eu tenho, portanto, quando a gente está nesse nível de conversa, a gente não quer ser crítico, às vezes analítico, dizendo qual é o tempo que era melhor. Bem, há muitos anos atrás, você identificava uma senhora crente na rua pela sua vestimenta. Como predominava a membresia de igrejas grandes como a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil, havia uma diferença doutrinária homérica entre as duas, mas uma vida comportamental muito semelhante, especialmente as mulheres. Primeiro, pelo cabelo. Todas elas, assembleianas e da Congregação Cristã do Brasil, não cortavam os cabelos. Portanto, o famoso coque, não é? Aquela pitucona lá em cima, aquela rodia, pá. E aí nós identificávamos, número 1, pela aparência física. Segundo, pela indumentária. Jamais se permitia ou se concebia uma senhora membro, que não existe a palavra membra, viu, irmãos? Uma mulher não é membro da igreja, ela é membro da igreja. Porque a minha mão é feminino, mas a minha mão é membro do meu corpo. Então, jamais se permitia uma membro da Assembleia de Deus ou uma membro da congregação cristã usando calças compridas. Era uma saia comprida, normalmente uns 10 centímetros abaixo do joelho e algumas mais, aspas, consagradas, iam até o tornozelo. A manga nunca, jamais, além do cotovelo. E algumas, para ficarem mais santificadas, até o punho. Pintura, nenhuma. A sobrancelha, cadê a minha mestra da sobrancelha? Ela ficaria sem trabalho, porque naquela época a irmã tinha que uma taturana grudada no olho, desta largura, dessa largura. E claro que também, como ela tinha mangas compridas, não aparecia, não depilava as axilas, não raspava as pernas. Pastor, dia da mulher, o senhor vai falar isso? Não, eu só estou ilustrando a minha conversa com o colega. Como as coisas mudaram. E os homens? Os homens tinham que andar de paletó. E se porventura fazia parte do ministério, gravata, camisa branca. Não podia usar uma camisa azul. E, como eu fui pastor no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na nossa região, havia 2 campos da Assembleia de Deus, um de Madureira e outro de São Cristóvão, e separavam um do outro assim. Os homens de Madureira usavam guarda-chuva. E os homens de São Cristóvão usavam chapéu. Então, para saber de que campo que era o irmão, havia a identificação. Nunca, jamais, num culto, um homem entraria de mangas de camisa, paletó. Mesmo que ele não tivesse nenhuma função, a primária na Assembleia de Deus, e a gente cita pela irmandade que nós temos com a Assembleia de Deus, a primeira função que um membro da Assembleia de Deus recebia, se pretendia estar no ministério, era de porteiro. Não era recepcionista, era porteiro. Ficava lá na porta. Paz do senhor, irmão, paz do senhor, irmão, paz da senhora, irmão. Não, paz do senhor, irmã, paz do senhor, irmã. E ali era o controle, era o check-out.
Ali era o check-out. Comentava eu e esse colega, que temos a mesma faixa etária, das mudanças. Eu me lembro quando eu cheguei, há 40 anos atrás, aqui em Campinas, havia regras nesta igreja rigorosíssimas quanto daqui para cá. Daqui para lá, não havia muita restrição. Mas se porventura a irmã ou o jovem fosse participar do culto na plataforma, nunca, jamais participaria se ele estivesse com um traje que chamavam na época mundano. Ou seja, camisa colorida, uma camisa estampada. Jeremias não seria membro da nossa igreja nunca, com aquelas camisas estampadas dele. E as meninas e senhoras nunca participariam da plataforma usando calças compridas. Tempo houve que quem participava do coral, porque naquela época nós tínhamos coral de manhã e à noite, jamais alguém cantaria no coral com uma joia no corpo. Podia ser até hipócrita, porque para mim isso é hipocrisia. Tirava na hora do coral cantar, colocava na bolsa, o coral descia, colocava o brinco de novo. Mas não era admissível subir a plataforma, rapazes com essas calças que vocês estão usando hoje, essas calças que eu não sei como é que faz para entrar dentro dela, jamais entraria na plataforma com a calça dessa. E camisa, assim, mundana. O pastor chamava, isso é uma camisa mundana. Só porque era estampada. Tinha que ser camisa branca, ou assim, eu estaria hoje no limite. Um azul discreto. Um azul discreto, entendeu? E, se possível, abotoadinha aqui. Às vezes fechada aqui. Horrível. Bem, isso é sinal de espiritualidade? Não. Isso nós chamamos, e o tempo foi nos ajudando, a igreja foi, mesmo as igrejas mais radicais, menos a congregação cristã, a Assembleia de Deus hoje está bastante flexível, as meninas podem dar uma arrumadinha no cabelo, graças a Deus podem depilar a perna, pode fazer uma linguicinha aqui em cima da sobrancelha, afinal de contas são humanas. E os meninos também, está aí tudo bonitinho, bem arrumado, menos essa calça boca de cano de espingarda, não é? Que aí, até agora eu não entendi como é que consegue entrar dentro disso. Olha, por que eu estou introduzindo assim a mensagem? Porque às vezes nós confundimos espiritualidade com hábitos e costumes. Nós chamamos que essa pessoa é muito crente, porque só usa roupa preta. O irmão, ele é coveiro. Ou se a pessoa usa uma roupa um pouco mais florida, ela é mundana. Não, ela é alegre. Ou então, a gente vai descobrindo que algumas cores que a gente usa emagrece. E eu descobri, por exemplo, que nunca alguém que tem um problema assim, né, de abdômen expandido como o meu, nunca deve usar camisas listadas assim. Porque camisas listadas assim, a barriga fica assim. Se você vai usar listado, você usa assim. Porque puxa a barriga para baixo, mesmo que ela não saia. Dá a entender. Então, não é questão de espiritualidade. É questão até de bom senso. Nada mais. Por exemplo, no passado, né, se alguém tivesse... Não sei se o pastor André estava naquele evento, que o pastor Caio Fábio, eu cito o nome dele ainda com respeito, mesmo que eu não concorde com o rumo que ele tomou para o seu ministério, mas o Caio dizia que a gente descobre a espiritualidade de uma pessoa pelos lugares em que a sua roupa está gasta e pelo sapato está gasto. Se ele ora muito, eu preciso de uma ajuda para mim, os 75 já não... se você ora, ele diz assim, quem ora muito,
sempre gasta. Onde? No joelho. E ele gasta o bico do sapato, porque ele fica olhando assim, e ele esfrega o sapato. E o Caio, vai chegar teu dia. Vai chegar teu dia, vai chegar teu dia. Há uns 30 anos atrás eu pulava e ficava em pé. Hoje é... E puxa a calça porque ela riu um pouquinho. Caio dizia, a pseudo-espiritualidade porque hoje, esses jovens com as calças tudo comida no meio da perna, com esses joelhos tudo de fora, olha lá, não foi oração. Isso não é oração. Isso é desperdício. Você comprando roupa para tua filha rasgada, porque é mais barato. É nada, é mais caro a roupa. Ela é mais cara, rasgada e mais caro. E Caio dizia, pastor vagabundo, a gente concebe que ele gasta primeiro a calça aqui atrás. Está sempre sentado. Primeiro lugar que a calça gasta é aqui. E o espiritual aqui. Verdade ou não? Não. Não. Porque isso não é característica de uma verdadeira espiritualidade. Não é porque rasgou a calça aqui, ou porque aqui, essas calças jeans, não sei porque eu não uso. Vocês nunca me viram de calça jeans. Nunca usei. Nunca gostei. Você é contra? Claro que não. Mas na minha época de moço era roupa de pobre. Há uma marca que chamava Brincoringa, não encolhe. Quantos lembram do Brincoringa aqui? Brincoringa, não encolhe. Gosto de calça social, sempre usei calça social. É importante. São mais baratas hoje do que as boca rasgadas de vocês aí. São mais baratas. Por que essa introdução? Porque às vezes nós confundimos hábito, costume com espiritualidade. Achamos que espiritual é aquele que se veste muito mal, é aquele que a taturana está andando aqui na testa, ou então levanta o braço, tem uma capoeira de cipó pendurado aqui debaixo, a perna está coberta. Não é. Isso não identifica nada, a não ser se é teu gosto, se é o teu padrão de vida. Não é o que é por fora que mostra quem nós somos. É aquilo que nós somos por dentro. Aquilo que a Bíblia chama do nosso homem interior. Não é a minha sisudez para travada, roupa escura, paletó abotoado, que faz de mim um homem sério. Eu posso estar, apesar de não usar também, de bermuda, uma camisa regata, estar mais espiritual do que o clérigo com uma batina, ou um pastor com um terno preto, porque a espiritualidade não é de fora para dentro, é de dentro para afora. No texto que Paulo, eu vou dar uma ilustração aqui para os irmãos. Há 5 meses atrás, faleceu um irmão que assentava aqui. O irmão Wilson. Dias atrás, um irmão disse assim, pastor, a nossa igreja não está aplaudindo mais. Foi porque o puxador de palma morreu. Quem puxava a palma nos cultos era o Wilson. Ele assentava ali, ó. Como ele estava olho no olho com o pregador, e ele era muito tímido, cada um expressa a sua maneira de ser, o seu temperamento. Ele já assistiu, ele assistia a mensagem já assim, ó, com a palma armada. E se você dissesse uma frase que tocava nele, ele fazia, ele dava duas, o de trás dava duas. Então nós estamos orando para Deus levantar alguém com dor de palma, para sentar aqui no primeiro banco,
para puxar a palma, que para mim tanto faz como tanto fez. Também não é símbolo de espiritualidade na igreja. Se aplaude ou se não aplaude. Alguns não gostam, outros gostam. Para mim, eu sou do time de tanto faz. Pouco importa. Se te faz bem, faça-o. Se lhe incomoda, recolha a sua mão. Não faça. Mas não critique. Porque isso não melhora e também não piora nada. Isso não faz diferença nenhuma na qualidade do culto. Mas o texto que nós estamos usando hoje, gastei muito tempo na introdução, é Paulo chamando-nos para 3 tipos de coisas que nós precisamos praticar para chegar na boa vontade de Deus, não perfeita, mas boa vontade de Deus. Porque a Bíblia diz, a vontade de Deus é a nossa santificação. É a vontade de Deus que todos nós tenhamos uma vida de santificação. Santificação na igreja do Nazareno é um vocabulário comum. Porque se alguém perguntar como que se define a igreja de santidade, a igreja do Nazareno, nós dizemos, nós somos uma igreja holiness, porque viemos de origem inglesa, origem americana, e há uma igreja evangélica no Brasil chamada holiness. São japoneses. Eles guardaram a palavra. A palavra holiness significa santo. Então, qual é a característica da igreja, a veia da igreja do Nazareno? Nós somos uma igreja de santidade. Agora, como definir santidade? Para que você possa dizer, se somos uma igreja de santidade, como que eu defino o que é santidade? Bem, para chegar na experiência da gente dizer, nós somos um povo de santidade, há 3 caminhos que Paulo ensina aqui aos Coríntios, conforme o texto que está lá, está na minha frente também. A primeira delas é uma vida de separação. Separar de quem? Separar do mundo. Você toma os versículos que está agora aqui, o 14, e ele vai até adiante, dizendo, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. A palavra que é separação. O que é julgo? Julgo é aquela peça de madeira que une 2 animais, que nós chamamos na língua portuguesa de canga. A canga. Nós que viemos do interior, aliás, se você nasceu em Campinas, também você nasceu no interior, não é? Porque o campineiro tem uma mania de perguntar para a gente, de que cidade do interior que você veio? Igual você, bichinho, você nasceu no interior também, Campinas não é capital. Não é capital. No interior nós entendemos que é a canga, nós que viemos da roça, a canga é aquele elemento de madeira que coloca entre 2 animais, pode ser 2 bois, 2 vacas, 2 cavalos, 2 ovelhas, para separá-los, mantê-los alinhados, mas separados, e ajudá-los a fazer força conjunta. Porque estando alinhado, quando um puxa, o outro também puxa. E os 2 conduzem o que precisa ser conduzido. Como Paulo está escrevendo para uma cultura rural nessa época. Lembrem-se que nós estamos aqui no ano 40, 50 da nossa era. Portanto, 1990 anos atrás. Não havia nenhuma peça de ação motora. Vapor não tinha sido descoberto, eletricidade não tinha sido... Tudo era... E a canga ou o jugo, era o instrumento que unia 2 forças com um propósito comum. Fazia com que 2 burros fizessem força juntos, mesmo sendo burros. 2 bois fizessem força juntos. E claro, eu fui criado na roça. Nós tínhamos carro de boi. E às vezes nós tínhamos 3 ou 4 juntas no carro de boi. Tinha um motor de arranque lá encostado no carro. Eram os 2 marrudos. E tinha 2 mais inteligentes, que eram os guias, que ficavam lá na frente. E depois mais 2 pares no meio. E nós tínhamos um carro com 8 bois, 4 juntas. Todos unidos
em duplas por uma canga, ou com um jugo. Jugo é aquilo que me prende a uma pessoa de maneira tal que tudo que ele faz, eu tenho que fazer. Todo esforço que ele faz, eu tenho que ir junto. Toda ação que ele produz, eu tenho que fazer igual, para não quebrar a lei da física. Toda ação produz uma proporção, papá. Paulo chama essa palavra e diz, com relação à nossa vida de igreja, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. A analogia dele vai passar por algumas portas. Ele vai falar de justiça com injustiça. Ele vai falar de luz com trevas, definindo sempre que o lado cristão é a justiça, que o lado cristão é a luz, e que você não pode entrar debaixo do mesmo jugo, debaixo da mesma canga, com alguém que anda nas trevas, com alguém que pratica a injustiça. Se você é da verdade, você não pode estar na mesma canga com alguém que vive na mentira. Portanto, o primeiro passo da separação da santificação é separação. Tem que quebrar a canga. Tem que quebrar o jugo. Nós não podemos, aquilo não podemos, não é violentar a liberdade. Nós não devemos. Porque a Bíblia diz que se dois não concordarem, não andam juntos. Se dois não se harmonizarem, não frequentam os mesmos lugares. E eu tenho que voltar. Eu sou um cristão de 60 anos na fé. Era diferente. Quando eu tornei-me membro da igreja do Nazareno, desta igreja aqui, eu fui membro, eu me converti aqui, há 59 anos atrás. Quando eu preenchi minha ficha de membro, havia uma pergunta: frequenta cinema? Se você colocasse sim, teria que receber a segunda pergunta: deixará de frequentar? Se você colocasse não, você não seria recebido como membro. E dizia: cinemas, circos, teatros e lugares semelhantes. Havia uma posição, eu estou falando, a igreja passou, como eu dizia com meu colega, que eu estou resguardando o nome, ela fez algumas concessões positivas e outras que eu considero extremamente negativas. Nós perdemos famílias aqui, que se, eu vou inverter, se o que eu fiz ontem, eu tivesse feito há 40 anos atrás, esta semana o Conselho de Disciplina de Pastores da nossa denominação me chamaria e pediria explicação. Porque naquela época era o jornal, mas hoje, se você abrir talvez o WhatsApp, ou o Instagram, ou qualquer coisa da rede da minha neta, que formou-se ontem à noite como médica veterinária, você vai me encontrar dançando ontem à noite. Eu não sei a valsa com ela. Ela não tem pai, eu sou o pai dela. O pai dela, 24 horas antes de morrer, eu fui visitá-lo, na noite anterior à sua morte, fui encorajá-lo e ele disse: pai, eu não vou sair daqui. Cuida das minhas filhas. E ontem eu não era o pastor Aguiar. Eu sou quase surdo, a maioria sabe disso. Mas a minha outra neta, que estava do lado de fora do espaço da valsa, disse com a irmã, deve ser irmã, me conheceu. E disse assim em voz alta: nossa, o pastor Aguiar dançando. Eu preciso escutar, minha filha, já dancei faz tempo, entendeu? Faz tempo que eu já dancei. Mas naquela época, era escrito que não podia dançar. Escrito na ficha de membro. Era escrito que se você fosse ao cinema, tinha que deixar de ir.
estava escrito que você não só iria ao cinema, mas você não iria a lugares semelhantes, como teatro ou circo. Isso é a minha igreja. Quando eu tornei-me membro, eu tinha 16 anos. Eu aceitei literalmente e fiquei sem ir ao cinema até meu filho morrer. Vai fazer 8 anos agora, em agosto. E a minha esposa sempre foi em cinema. Sozinha. Espero. Espero que ela tenha ido sozinha, com as amigas dela. E alguns membros da igreja, mas eu nunca fui. Quando nosso filho morreu, eu assumi um compromisso. Vai fazer 8 anos. De ficar em casa todas as noites. Eu não ficava, toda noite eu inventava uma coisa para fazer, pregava lá, fazia visita, não sei onde, aquelas coisas que todos 8 anos sem fazer, descobri que não faz falta nenhuma. Comecei a ir ao cinema com ela. Sabe quando que você entra num lugar? Especialmente quando a luz apaga. Primeira coisa que entrou na minha cabeça foi o que os missionários diziam: se você estiver no cinema e Jesus voltar, você acha que sobe ou que fica? Na hora que apagou a luz, eu disse para mim mesmo: fiquei. E eu fui o máximo 5 vezes com ela. Na sexta, eu disse para ela: bem, me perdoa, mas vamos ficar em casa. Vamos ficar em casa. Porque são hábitos. Há bons hábitos que não são pecado. Mas se você desacostumou de fazer, é o caso meu, sou bebida alcoólica, eu não uso nada. Eu tenho sangue italiano aqui, eu viajo para a Europa. Quando você vai à Espanha, ou vai a Portugal, ou vai à Itália, o vinho faz parte da cartela que você pede a comida. Porque é impossível para um italiano ou para um português você comer peixe com Coca-Cola. É uma ofensa. Onde que um italiano ou um português vai aceitar você comer peixe com Coca-Cola? E lá estava eu. Vinha aquela jarrona, vem a jarra de vinho. Suas ordens. Eles não perguntam o que você quer, eles já põem no copo. Eu tapava a boca do copo. Tapo. Eu não tapava a boca do copo. Uma Coca-Cola, por favor. São hábitos. Faz de você melhor do que os outros? Não. Mas tenham cuidado, porque os maus hábitos corrompem os bons costumes. Tem coisas que você aprendeu, que você se educou para não fazer mais. Não me faz falta nenhuma. O meu jugo foi quebrado com o mundo, mas eu identifiquei o meu jugo com Cristo. Eu agora não estou mais debaixo do jugo com o mundo. Porque a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Mas eu passei a ser escravo de Cristo. A pergunta que eu faria, e às vezes a fiz, agora já não estou fazendo pergunta nenhuma mais, Jesus faria o que eu estou para fazer? Jesus iria aonde alguém está me convidado para ir? Sabe por que eu deixei de frequentar o campo da Ponte? Eu sou Ponte Pretano, irmãos. Pense em alguém Ponte Pretano. Está aqui vou arrumar a calça. Ponte Pretano, do Papo Amarelo. Mas eu descobri que a torcida da Ponte tem alguma coisa contra mim. Porque toda quarta-feira à noite, eu tinha um amigo médico, que não é o doutor Flávio, que passava em casa, me pegava, ele era sócio, não sei o quê. Eu também sou, tenho uma carteira lá de conselheiro. Pagava só um pedacinho. Mas toda vez que eu chegava no campo, qualquer coisa que acontecia, os caras gritavam: Lazarento! Lazarento! Meu nome é Lázaro. Você não vem mais aqui não. Eu venho aqui para ser xingado. Porque o cidadezinha que gosta de falar esse nome feio, como Campinas gosta. Eu acho que é o palavrão mais popular de Campinas. É chamar alguém de Lazarento. Quase que eu digo: tua mãe. Mas eu nem ligo mais, porque eu nem me considero mais Lázaro. Eu virei a guiar.
Eu não sou conhecido como Lázaro. O único pastor no Brasil que me chama de Lázaro é Márcio Valadão. Onde eu estou, ouço aquela vozinha fraca e fina do Márcio. Lázaro! Lázaro! Não é comigo, eu não me chamo Lázaro. Aí eu olho, é o Márcio. Única pessoa que até hoje, se você for a Belo Horizonte, se identificar como membro dessa igreja, ele vai dizer assim, mande um abraço para o Lázaro. Sou eu. Bem, o que eu estou dizendo? Que algumas coisas com as quais você rompeu e que hoje não me faz, se eu tomar um cálice de vinho, eu não sou um bêbado. Se eu tomar um copo de vinho, eu não sou um alcoólatra. Eu tenho que dizer para vocês que, segundo o que eu já li, é saudável. Um cardiologista meu disse, seria bom o senhor de manhã tomar um cálice de vinho rosé. O diabo é sabido, porque o vinho que eu mais gostava era o rosé. Eu não gostava de vinho seco, amargo. Mas o rosé, aquele saborzinho docinho. Já faz 50 anos que eu não bebo, mas eu tenho uma saudade dele. O que eu estou querendo dizer? Que separação é isto. É você, por vontade própria e por orientação da palavra, por você ser luz, por você ser justiça, por você ser harmonia com Cristo, você faz tudo aquilo que porventura você diria, Cristo não faria se estivesse em meu lugar. Sim ou não? Jesus faria, eu faço. Jesus não faria, eu não faço. Porque a Bíblia nos chama para sermos semelhantes a Cristo. Irmão, baixa a bola. Igual, não. Igual, não. Porque Cristo nasceu sem pecado, nós nascemos com pecado. Jesus podia ser tentado, mas ele não tinha a natureza pecaminosa para ser atraída pelo pecado. Nós temos. Então nós somos chamados para sermos semelhantes a Cristo. E qualquer coisa que me faça ficar um pouquinho mais parecido com Ele, eu procuro fazer isso. Cristo mentiria? Não, então eu não minto. Cristo furtaria? Não, eu não furto. Cristo, eu posso fazer uma lista aqui, entraria nos pecados carnais, imoralidade, de deitar com a mulher que não seja a sua, ou você deitar com um homem que não seja o seu. Claro que não. Então, se ele não faria, eu não faço. Eu não faço. Porque nós somos chamados para ser separados. E separação é isso, é romper a canga. É tirar a canga do pescoço. Nós não somos do mundo. Portanto, nós não podemos andar com a canga do mundo sobre o nosso pescoço. Se o mundo vai, é a música dos anos antigos. Se a vaca vai, o boi vai atrás. Depende. Depende. Se a canga foi quebrada, a vaca vai, mas o boi fica aqui. Ele mantém a sua caminhada, ele mantém o seu padrão. Porque nós somos chamados para ser um povo separado. Eu não vou estender, já são 9h05, eu vou até 9h15. Segundo lugar, é consagração. Primeiro é separação, caminho da santificação. Segundo é consagração. O que é consagrar? Consagrar significa, eu pego o que eu separei e eu ofereço para Deus. Isso chama consagração. Por isso, quando nós damos o nosso dinheiro, aqui na igreja, ou em qualquer lugar que você der, se é para o reino de Deus, você ora, porque você consagra o dinheiro que você deu. No momento que você consagra o que você deu, significa que não é mais seu. Você deu um propósito para ele. É como nós fazemos com a nossa vida, quando nós vamos para o ministério. Nós nos consagramos a Deus. No momento que eu me consagrei a Deus, em 1964, eu deixei de ser dono do meu futuro. Naquele ano, eu morri. Naquele ano, eu deixei de ter vontade própria. Eu rompi a minha canga. Naquele ano, que eu recebi o chamado de Deus para o ministério e matriculei-me para ser pastor no seminário, eu consagrei a minha vida.
Para consagrar, você tem que pôr em algum lugar. Aí precisaria de muito tempo, mas você vai ao Velho Testamento, havia uma mesa chamada mesa do propiciatório, aonde se consagrava os elementos. Está mais pesado do que eu pensava. Os elementos. E no momento que esses elementos eram consagrados a Deus, sejam eles tais quantos possam ter sido, o único jeito de tomá-los de volta era através das cinzas. Se Deus não aceitasse a oferta, o sacerdote teria que queimar tudo que foi consagrado. O sangue dos animais, a carne dos animais. Logo depois do ato da propiciação, o que sobrava era queimado. Porque não pertenceu aos elementos. A uva sobrou, eu vou levar para casa. A flor está bonita, eu vou levar para pôr na minha sala. Só estou usando uma ilustração. Nós não cultuamos isso aqui. Deixa-me dizer, isso aqui é uva. E ela é boa. Com licença. Não significa, eu tenho que tirar a semente porque eu tenho diverticulite. Já foi. Salvei. Está aqui. Não significa, se eu comi a uva, eu comi o corpo de Cristo. Não, o corpo de Cristo foi simbólico no vinho. O corpo de Cristo foi simbólico no pão. Isso quer dizer que esse pão pode ser levado para casa e comido. Não é pecado nenhum. Porque o importante não foi o elemento. O importante foi o ato da consagração, quando o pastor consagrou o pão e o vinho. Aquele pão e aquele vinho são consagrados a Deus. Ou seja, o que é consagrado não pertence mais a você. Paulo dizia, não sou eu quem vive. É Cristo que vive em mim. E o viver que eu tenho agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual se entregou por mim. Consagração é depois que eu me separei do mundo, eu pego o que eu separei, eu consagro para Deus. E qual é o símbolo da aceitação? Aí você tem que voltar de novo para o ato da consagração no Velho Testamento. Tudo que foi consagrado era colocado no altar da oblação. É um termo pesado, mas é esse o termo. Do sacrifício. E o fogo queimava. Se o fogo queimasse, significa que a oferta foi aceita. E aí vem a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Que é muito mais do que alguém levantar e fazer... Pum, acabou. Não é. A experiência do batismo com o Espírito Santo é quando alguém que se separou do mundo e pegou a sua vida e colocou no altar. Vem João e disse, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim, vem um que é mais poderoso do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem na mão uma pá. Ele ajuntará a palha e queimará com fogo inextinguível. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é a complementação do que começa com separação, e agora é consagração, e a solidificação da consagração é o batismo com o Espírito Santo que produz a santificação. Não há santificação sem batismo com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que santifica. Por isso que ele batismo de fogo. Fogo é um agente purificador. De novo eu volto para o campo, sou filho de lavradores, que bom. Não sou filho de ladrão, sou filho de camponês. Meus filhos ajuntavam, faziam uma roçada, roçávamos 3, 4 alqueires, esperava 15 dias. É isso que o pessoal faz lá no Amazonas, faz há muito tempo isso aí, gente. Deixava secar, depois a gente punha fogo.
Era o fogo que limpava o campo para a plantação. O fogo queimava a palha seca, as palhas punham fogo no tronco, o tronco virava carvão, a gente juntava o carvão para ser usado em casa, e a terra agora estava pronta para receber os frutos. E a Bíblia diz que depois do batismo com o Espírito Santo, Deus começa a produzir em nós os frutos do Espírito. Você vai ter coisas na sua vida que você nem pensou que seria capaz de ter. Você vai começar a fazer algumas coisas na sua vida que você nunca sabia que seria capaz de fazer. São 12 dons espirituais. São 9 frutos do Espírito. São 5 dons ministeriais. Juntando tudo isso dá 24 exercícios que só podem ser produzidos na nossa vida através do batismo com o Espírito Santo. A árvore é limpa, que é a separação. A árvore é queimada, ela é derrubada, é a consagração. E a árvore é queimada, é a santificação. E diz a Bíblia que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Eu dou graças a Deus que não fui eu que escrevi esse versículo. Pode localizá-lo para mim, o Claudemir, e colocá-lo para eu fechar? Hebreus 12, 14. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Pode tirar o texto e coloque só Hebreus 12, 14. Esse é o texto que nós fundamentamos a nossa doutrina. Nós não buscamos isso na teologia de Wesley. E nem buscamos isso nos grandes clássicos dos pais da igreja. Nós vamos à Bíblia e a Bíblia diz: você ande em paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém, olhe lá, ninguém. Ninguém. Ah, mas eu fui predestinado. Se não está na santificação, sua predestinação é falsa. Eu fui escolhido. Se você não está em santificação, a sua escolha não foi boa. Você errou na loto, faltou um número. A santificação é o cartão de entrada para a vida eterna, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que ela começa? Primeiro, com separação. Eu me separo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Segundo, eu consagro tudo que eu sou, tudo que eu tenho, todas as minhas intenções. Eu as consagro a Deus. Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E o Espírito Santo então vem e sela com o batismo com o Espírito Santo. E o selo é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé.